Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Muito bom dia, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor invada o seu coração e a sua casa nessa madrugada de mais um dia que começa na presença dEle. Um novo dia, nova oportunidade que a providência de Deus nos dá para sentirmos o seu amor agindo em nossas vidas e para retribuirmos esse amor através das nossas atitudes e da maneira como conduzimos a nossa vida. Conta comigo, está no ar com o Padre Vinícius, através da Rede Vida. E nada melhor do que nós começarmos o nosso dia como um dom da providência de Deus, nos colocando na presença dEle. Convido você então a se colocar na presença de Deus, mandar para mim a sua oração, seu pedido de intenção, também a sua foto, se você quiser o seu vídeo da sua família, o seu testemunho, você que tem alguma coisa para contar para as outras pessoas, você que também quer evangelizar através da forma como Deus agiu na sua vida, entre em contato conosco, o nosso WhatsApp DDD 11 91301 1967 ou ainda o nosso call center 0800 545 5900. Ou também ainda você pode mandar a sua intenção através do site juntos.redevida.com.br. Nossa madrugada está só começando, é hora da gente rezar junto, hora da gente aproveitar esse momento diário tão bonito, tão abençoado, nossa comunhão com o Senhor, pedindo a sua graça e a sua luz para o começo do nosso dia. Nada melhor, como sempre, do que começar o nosso dia edificando a nossa vida em cima da obediência à voz de Deus que fala conosco na sua palavra. Vamos meditar então o evangelho de hoje, ver o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Vem comigo. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho. A palavra de Deus que nos é proposta para esse dia está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Ouçamos a voz de Deus. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar sobre ela e disse: Se tu também reconhecesses hoje aquilo que conduz à paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os teus inimigos farão trincheiras, te cercarão e te apertarão de todos os lados. Esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Vejam, meus queridos irmãos, essa palavra do Evangelho ela vai ao encontro daquela que ainda nós escutávamos há poucos domingos, no dia 16 de novembro, quando, tendo chegado à cidade de Jerusalém, nosso Senhor Jesus Cristo se deparou com muitas pessoas admiradas com a beleza do templo. Quando você chegava a Jerusalém, a primeira coisa que você dava de cara já era com a suntuosidade deste lugar que era a casa de Deus. Era um templo muito bonito, esculpido em pedra branca. Seria mais ou menos como comparar hoje quem passa pela rodovia Presidente Dutra em direção ao Rio de Janeiro, e quando a gente chega ali na região do Vale do Paraíba, a gente olha para a esquerda do carro e sempre se encanta com a beleza, a suntuosidade do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Como é bonito, né? A gente passar na Dutra, ver a casa da mãe. Eu, pelo menos, sempre que estou em viagem, sempre que passo pela Dutra e tenho a graça de ver o santuário, sempre peço a bênção a Nossa Senhora Aparecida. Então, quem chegava em Jerusalém se encantava com o templo, como a gente se encanta com o santuário de Nossa Senhora Aparecida. E aí Jesus, vendo o encanto daquelas pessoas, olha para elas e fala: vocês estão encantadas com esse templo?
Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Já é uma chicotada bem grande, porque o templo de Jerusalém para um israelita era o orgulho nacional deles. Era o sinal da presença de Deus e sinal da unção de que o Senhor caminhava com todos eles. E Jesus lá dá logo essa pedrada, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Hoje eu convido você a fazer a mesma coisa. Como Jesus olhou para o templo, viu as pessoas encantadas e disse para elas que aquilo não ficaria pedra sobre pedra, como Jesus hoje nessa palavra olha para Jerusalém e chora, dizendo também que não ficará pedra sobre pedra nela. Olhe também para as coisas da sua vida, para as áreas da sua vida que te causam encanto, que te causam essa fascinação, essa admiração, e que você possa nesse momento se recordar também que nada disso fica em pé. É sua conta bancária que te encanta? É o seu emprego que te encanta? A carreira profissional que você construiu que te encanta? Seu casamento, o futuro que você deu para os seus filhos? Sua formação acadêmica? Suas especializações? O que hoje te faz parar e se encantar? Será que Jesus também não olha para tudo isso e chora? Jesus olhou para Jerusalém, que era tão bonita, e chorou, dizendo: tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Com que talvez hoje você esteja encantado e esteja esquecendo de se deixar visitar pelo Senhor. Tomemos muito cuidado para que não percamos o tempo precioso da nossa vida, encantados com coisas que passam, sem reconhecer Jesus que chega até nós. Se hoje você está encantado com alguma coisa, tome essa pedrada do Senhor dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra. O profeta Malaquias usa nos seus escritos a expressão dia do Senhor para se referir ao dia do término da nossa vida e do nosso encontro com Deus. Malaquias fala que o dia do Senhor, o dia em que tudo será apresentado diante dele, para quem viveu na presença de Deus, será um dia de alegria e de exultação. No entanto, para quem viveu na impiedade e no egoísmo, tudo será um dia de medo, de tristeza, um dia de angústia, porque nesse dia do Senhor, tudo será purificado pelo fogo do seu amor, principalmente aquilo que for palha na nossa vida. Malaquias fala que no dia dessa purificação, em que o fogo do amor de Deus há de nos consumir, aquilo que for palha vai ser queimado, mas aquilo que for ouro, preciosidade, que tivermos juntado de bom no nosso coração, isso fica na presença de Deus. O que hoje você carrega no seu coração que é palha? O que hoje te faz se encantar, ficar perdendo tempo, sem deixar Jesus visitar? Será que se Jesus hoje olhar para mim e para a sua vida, ele vai sorrir ou ele vai chorar? Jesus chora porque Jerusalém não reconheceu o tempo em que ela foi visitada. Olhe para a sua vida hoje. Será que Jesus também está chorando porque você não está reconhecendo os sinais da presença dele e está perdendo o seu tempo encantado com coisas efêmeras e passageiras? Daqui até o final do ano, os evangelhos vão tomar um tom cada vez mais escatológico, isto é, nos fazendo pensar no fim da nossa vida e no fim da criação. E esse balanço de vida que a palavra de Deus nos conduz é justamente em perspectiva de celebrarmos a primeira vinda do Senhor. O Natal está aí, né? Está batendo as nossas portas. Então, diante da perspectiva do Natal que está chegando, mude, faça um balanço da sua vida nesse 2025. Será que Jesus chora ou sorri olhando para a sua vida? Será que Jesus te vê perdendo o seu tempo encantado com coisas passageiras? Ou será que você, diante da perspectiva de um Deus maravilhoso que se fez homem para te ensinar a amar e a viver de verdade, você se deixou tocar por isso e tem vivido de uma maneira que o agrade? Esse é o segredo do Natal. Deus se faz homem para ensinar a gente a amar. Deus se faz homem para ensinar a gente a viver. Ele visitou o nosso mundo e a nossa vida para que, sendo amados por Ele, nós pudéssemos também amá-lo de volta. Que o Senhor hoje não olhe para a nossa vida e chore. Como é duro isso, né? Santo Agostinho dizia: eu tenho medo de Cristo que passa, porque Ele pode passar, ir embora e eu não enxergá-lo. À luz dessa palavra de Deus, peça ao Senhor hoje essa graça. Senhor, no começo desse dia, eu quero te pedir de todo o meu coração que eu enxergue a Tua passagem pela minha vida.
Deus muitas vezes dá sinais, Deus muitas vezes faz intervenções, a providência de Deus vai agindo, mas se a gente está parado, olhando para as coisas, como as pessoas estavam encantadas olhando para as paredes do templo, se a gente para e fica se encantando com as coisas que nós construímos, nós não enxergamos Deus que está falando, dando recados, intervindo, passando pela nossa vida e nos chamando à conversão. Peça ao Senhor hoje isso, Senhor, que ao olhar para a minha vida o Senhor não chore de desgosto, mas olhando para mim o Senhor possa enxergar dentro do meu coração uma pessoa que tem juntado tesouros que levarão para o céu. 3 coisas nos colocarão na vida eterna: a fé, a esperança e a caridade. Esse ouro, na hora de ser purificado pelo fogo do amor de Deus, ele se torna mais refinado, reluzente e bonito. Em compensação, se na hora dessa purificação do fogo do amor de Deus, o que tiver aqui dentro for só palha, não vai ficar nada. Nada. Eu me recordo, e eu contava esses dias atrás, na homilia, quando hoje você vai, por exemplo, à cidade de Viena, lá acontece uma cerimônia um tanto intrigante. Quando morre um antigo membro da família real dos Habsburgo, que foi a dinastia que por muitos séculos tocou o chamado Império Austro-Húngaro, que foi um império poderoso na Europa, os membros da família real dos Habsburgo que ainda vivem são todos sepultados num mausoléu que fica dentro de um convento dos frades franciscanos capuchinhos. E na hora do sepultamento, por 3 vezes um mestre de cerimônias bate a porta do mausoléu. E um frade responde de lá de dentro: quem está pedindo para entrar? Da primeira vez que a resposta vem, o mestre de cerimônias do cortejo fala: olha, sua majestade real, o príncipe fulano, 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 e vem uma longa lista de títulos nobiliárquicos. O frade responde: não conheço, não vai entrar. Pela segunda vez, com o caixão na porta do mausoléu, se bate 3 vezes. E o frade responde: quem é? E aí a pessoa que está na cerimônia vai dizer: olha, é sua majestade imperial, real, e aí vem a lista dos títulos militares. E pela segunda vez o frade fala: não conheço, não vai entrar. Uma terceira vez é batido na porta do mausoléu, com o caixão do soberano lá, e quando o frade pergunta quem é que deseja entrar, o mestre de cerimônias diz: é um pobre pecador. E só assim a porta do mausoléu se abre para que aquele soberano possa ser sepultado. O que representa essa cerimônia de sepultamento dos membros da família real dos Habsburgo no mausoléu de Viena? Que diante de Deus, na hora da morte, não fica nada não, viu gente? Nós não somos nada. Diante de Deus cai tudo por terra. E se você não se deixou visitar por Ele, tocar pelo seu amor e pela sua graça ao longo dessa vida, na hora de sermos julgados, nós vamos ficar cruz diante de Deus. Peçamos ao Senhor hoje: Senhor, me dá a graça de produzir frutos, para que na hora do vamos ver, o Senhor possa ter enxergado na minha vida uma vida que te deu alegria, não que te deu desgosto, uma vida que se permitiu tocar pelo teu amor que tudo transforma. Deus nos ajude e enquanto nós temos tempo, glorifiquemos a Ele com a nossa vida. Amém. E subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muita gente olha para a cruz de Jesus e só enxerga dor, derrota e sofrimento. Mas quando a gente olha com fé, recebe outra coisa. Ali, na cruz de Jesus, nós enxergamos a fonte da nossa esperança, fonte da nossa coragem, e quando a gente aprende a associar as nossas dores à cruz de Cristo, nós somos levantados por ela. A cruz é o lugar onde Jesus transformou a dor em salvação e onde Ele nos ensinou também que não tem nenhuma cruz nessa vida que seja carregada em vão. Então, quero te convidar a acompanhar comigo para juntos nós refletirmos um pouquinho sobre esse sinal tão importante para a nossa salvação e também sobre essa escola de santidade. A cruz é uma escola de santidade, onde olhando para Jesus, nós aprendemos a dar sentido
aos nossos sofrimentos. Acompanha comigo. À primeira vista, a cruz pode parecer um símbolo de derrota, sofrimento e dor. Afinal, foi nela que Jesus foi crucificado, rejeitado e humilhado. Mas, para nós cristãos, a cruz não é o fim da história, ela é o começo de uma nova vida. Jesus aceitou a cruz não como um sinal de fracasso, mas como uma missão que o levaria à ressurreição. Ele não fugiu do sofrimento, mas o transformou em redenção. O que parecia ser uma derrota foi, na verdade, a maior conquista da humanidade, a salvação de todos nós. Assim também acontece conosco. Muitas vezes enfrentamos dificuldades, dores, perdas e desafios que parecem esmagadores, como se estivéssemos carregando uma cruz pesada demais. Mas se confiarmos em Deus e entregarmos nossa vida a Ele, nossas cruzes podem se tornar instrumentos de graça, crescimento e transformação. A vitória da cruz não é uma vitória material ou passageira, mas uma vitória eterna. É a certeza de que a morte não tem a última palavra, de que o sofrimento pode ser redentor e de que ao lado de Cristo jamais estaremos sozinhos. Aquele que venceu a cruz venceu o mundo, e nele também somos vencedores. O grande São João da Cruz, doutor da nossa igreja, ensinou que é na cruz que o santo amor a alma amante purifica. O maior eu te amo da história foi dito no silêncio da Sexta-feira Santa às 3 da tarde. A verdadeira prova de amor que todo ser humano tem sede e pode saciar plenamente o nosso coração está ali. A cruz de Cristo é libertadora, é redentora, salvadora e purificante. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus e enxergamos que nela há uma vitória que está escondida, nós aprendemos a olhar para a cruz como fonte também da nossa esperança. Quando os grandes navegadores começaram a navegar pelo mundo, levando os descobrimentos, mas também chegando com eles a fé católica, a primeira coisa que era apresentada aos pagãos, aos povos originários, era a cruz do Senhor. Quando o Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa na praia de Santa Cruz Cabralha, na Bahia, a 26 de abril de 1500, foi erguida naquela praia uma grande cruz, que deu também nome ao nosso país. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz. Onde os grandes navegadores chegavam, chegava também a cruz de Cristo. Por quê? Porque o ser humano se sente amado ao olhar para a cruz do Senhor. Tem uma música antiga que dizia: ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Por outro lado, tem uma canção mais antiga ainda que a gente traz muito no coração, sobretudo para a Sexta-feira Santa, e é muito estranho para o mundo, quando na Sexta-feira Santa, depois de celebrar a morte do Senhor, nós carregamos a cruz por meio das ruas e nós bradamos com toda a força do nosso coração: Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Nós cantamos a vitória dela. Espera lá. Como é que um instrumento de derrota e de sofrimento, de tortura, pode ser para nós motivo de entoarmos um brado de vitória, cantarmos um canto de vitória? Pois bem, a cruz ela é instrumento de vitória. O próprio Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, carregue a sua cruz cada dia e me siga. São Paulo da Cruz ensinava: jamais vos faltarão cruzes, e quanto mais se progride na intimidade com Cristo, mais aumenta o sofrimento. Assim foi a vida do Senhor e assim também será a vida dos seus servos. Quanto mais o Senhor ama a sua alma, mais cruzes farão parte dela. Porque é na cruz que nós aprendemos a abandonarmos completamente a nossa vida nas mãos de Deus e a nos desapegarmos das nossas próprias seguranças. É nas experiências de cruz que a nossa fé aumenta, a esperança se torna mais profunda e se prova verdadeiramente o nosso amor por Deus. São João Bosco dizia: se na sua caminhada de serviço a Cristo você nunca enfrentou a cruz, é porque talvez esteja caminhando muito distante do Senhor. Quanto mais cruzes fazem parte da nossa vida, mais Deus nos ama, porque a cruz nos fará conhecer melhor ao Senhor. Não é dele que vem o sofrimento, mas é do Senhor que vem o sentido para o sofrimento. O grande São João Paulo II escreveu um lindo documento chamado Salvifici Dolores,
que fala sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Você que passa por uma grande cruz, que descobriu uma doença grave, você que passa por uma situação muito grande de desespero, por uma situação muito forte de pedir a Deus a conversão da pessoa que você ama e essa conversão não vem. Se hoje a sua cruz é o seu marido, é a sua esposa, seu filho, sua filha, um neto, se hoje você passa por uma cruz muito grande enfrentando a falta de conversão de alguém da sua família, eu recomendo vivamente a leitura deste documento chamado Salvifici Doloris, o sentido cristão do sofrimento humano. Quando você aprende a associar o seu sofrimento à cruz do Senhor Jesus, esse sofrimento se torna redentor. Associar o nosso sofrimento à cruz de Cristo significa sofrer com um propósito. Como o sofrimento de Cristo foi oferecido pela salvação da humanidade, quando você aprende também a oferecer o seu sofrimento com um propósito, ele se torna redentor. Então nós não reclamemos das cruzes, aprendemos a fazer isso. Diante da cruz que pesa, encontremos nelas Jesus. Diante da cruz que pesa, nós saibamos enfrentá-las não com a murmuração, mas com a oração. A murmuração piora tudo, mas a oração, ela nos faz compreender através da luz da fé cada situação que acontece na nossa vida e enxergar em todas elas motivos de aprendizado. São José Maria Escrivá dizia: nulla dies sine crux, nenhum dia sem a cruz. As nossas cruzes tornam-se redentoras. Quando nosso Senhor morreu e sofreu por amor a cada um de nós, todos os nossos sofrimentos, todos os teus sofrimentos já estavam lá. O câncer que você carrega já estava na cruz de Cristo. A provação que você carrega já estava lá com o Senhor. O seu cansaço já estava com o Senhor. Então, diante de cada sofrimento, diante de cada prova, olhe sempre para a cruz e compreenda que nessa prova de amor, você tem toda a força, toda a garra e toda a coragem necessária para enfrentar também as suas próprias cruzes. A contemplação da cruz de Cristo encheu de força e de esperança a vida de tantos santos da igreja diante dos seus próprios calvários. O grande São Paulo da Cruz falava que a paixão de Cristo é a maior prova de amor e é também a fonte, a escola da nossa santidade. São João da Cruz, Santa Gema Galgani, São Pio de Pietrelcina, tantos santos da nossa igreja souberam encontrar na cruz do Senhor a fonte da sua esperança. Que você também hoje, olhando para a cruz de Cristo, sinta-se amado por Ele, sinta que nesse abraço do Senhor Ele te diz: eu te amo. Você também aprenda a colocar as suas próprias cruzes aqui, nas cruzes dele, e é saber que quando as cruzes elas são aceitas, abraçadas e beijadas, a vida fica muito mais leve. Eu já acompanhei muitas pessoas nos leitos dos hospitais partindo da sua vida desse mundo para a glória de Deus. E quanto que a cruz se tornou muito mais leve quando essas pessoas aceitaram e passaram a encontrar nelas a Jesus. Marcou muito para mim, por exemplo, quando eu acompanhei a mãe do meu pároco de origem diante de um câncer uterino que a levou em 5 meses. E o câncer uterino é um dos mais violentos. E eu estive com ela nos últimos dias de vida na UTI do Hospital Santa Maggiore aqui em São Paulo. E ela dizia para mim: padre, eu ofereço todos os meus sofrimentos pelo clero da nossa diocese, pela santificação dos sacerdotes. E eu perguntei para ela: mas dona Dalva, a senhora tem certeza disso, que a senhora quer ser uma alma expiatória? Ela: sim, padre, eu estou disposta a enfrentar essa cruz por amor a Jesus. E o sorriso no rosto daquela pessoa era o sorriso de alguém que, apesar de estar sofrendo, estava em paz, porque estava com Jesus. Olhe para a cruz. A cruz de Cristo é a escola da nossa santidade e escola que nos faz vencer com coragem cada sofrimento. Quando você olhar para a cruz, escute Jesus te dizendo: eu te amo. Como dizia aquela canção, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Amém. Ao primeiro amor e relembrar como o Senhor me resgatou. Os meus dias não são mais os mesmos, me perdi de ti. Vem me encontrar
jamais se acabará. O Senhor. E hoje aqui no Conta Comigo nós temos 2 recados de 2 pessoas muito queridas. O primeiro é da dona Leonice Vieira. Olha só que alegria. Bom dia, padre, sua bênção, Deus abençoe. Peço oração para minha filha Michele, paróquia Santa Terezinha, Ibiúna. Eu já estou sorrindo aqui à toa porque falar de Ibiúna é falar de um lugar muito especial para o meu coração. Deus abençoe a senhora, dona Leonice, e eu também rezo aqui pela sua filha Michele. Aproveito para mandar um grande abraço para o povo querido da cidade de Ibiúna, da estância turística de Ibiúna, terra abençoadíssima. Fui seminarista lá, tenho muito carinho, um grande pedaço do meu coração ficou nessa cidade, um povo muito bom, um povo católico de fibra, de Santa Missa e comunhão. Então aproveito para mandar um abraço para tanta gente amada dessa cidade abençoada aí de Ibiúna. E o segundo recado é da Márcia Barbosa. Bom dia, sua bênção, padre, Deus abençoe. Deus abençoe, ela pede a minha bênção para ela e para a sua família. Conheci o Senhor hoje às 5 horas e como estou feliz com todos os seus ensinamentos. Gratidão. Ô Márcia, obrigado. Deus te abençoe e fico feliz que você tenha participado pela primeira vez aí do Conta Comigo. Mande para mais pessoas, para que mais pessoas também contem comigo, com a Rede Vida, rezando e evangelizando todos os dias, nesse período tão bom, tão abençoado da gente falar com Deus, que são as nossas madrugadas. Assim como elas duas pediram a sua oração e mandaram o seu testemunho, não perca seu tempo. Mande também para mim, o seu pedido de oração, mande também para mim o seu testemunho, o seu recadinho querido. Todo mundo que me encontra nas missas e fala, padre, eu estou vendo, Conta Comigo. Eu falo, manda mensagem, manda para nós também o seu pedido de oração e o seu nome. 0800 545 5900, nosso querido call center, que também está atento no WhatsApp, DDD 11 91301 1967. Mandando a sua mensagem, você também pode ser convidado aí, a se tornar um benfeitor. Todos vocês, todo espectador aí do programa Conta Comigo, pode também se tornar comigo um protagonista, um mensageiro do Evangelho, um missionário do Senhor, colaborando, sendo um benfeitor do nosso programa que permanece no ar com a generosidade de vocês. O Conta Comigo é totalmente mantido no ar através da doação dos nossos benfeitores. Ao se tornar nosso benfeitor, fazendo o seu cadastro, você recebe a nossa cartinha mensal, sempre vem com o tema do devocional do mês. No caso desse mês de novembro, é Nossa Senhora das Graças, nossa querida mãe, e dentro vem uma mensagem muito carinhosa e querida do Dalcides e do Dom Fernando Figueiredo, e também uma oração própria do devocional do mês. Aqui na cartinha mensal você também já recebe um boleto e um QR Code, onde você pode fazer a sua contribuição como benfeitor do programa Conta Comigo. Tem aqui o código de barras, tem o QR Code, ou ainda, se você preferir, pode fazer aqui a sua doação através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. Faça a leitura dele com o aplicativo do seu banco, com a câmera, vai aparecer a sigla do Embrac, você já digita aí o valor que você quer colaborar e de forma muito prática, fácil e segura, você colabora com o nosso programa, tá bom? E desde já, Deus abençoe muito, muito a sua generosidade e o seu carinho para comigo e para com o nosso programa, que é um instrumento de evangelização na vida de tanta gente. Por falar de tanta gente, muita gente mandou pedido de oração que eu quero agora colocar na presença de Deus e nas mãos de Nossa Senhora de Guadalupe. Olha aqui os nomes. A Onilda Correia de Triunfo, Pernambuco. Olha só, um abração para o Nordeste. A Zilda Isabel de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Vera Lúcia, Nova Iguaçu. Maria da Guia de Cuiabá. O Marco Antônio de Castro, daqui de São Paulo, capital, pede em sufrágio de Fernando César de Castro Gomes Baptista, que faleceu. E a senhora Otacília Rabelo de Freitas Pires, de Muriaé, Minas Gerais. Esses nomes todos eu apresento aqui diante de Nossa Senhora de Guadalupe. Olha só que alegria. Agora nós contamos aqui no programa Conta Comigo com a presença dela nesse lindo quadro, nesse lindo ícone que foi trazido lá do México. Eu trouxe do México no ano de 2023, quando eu estive na Basílica dela, na capital mexicana, na chamada Colina do Tepeyac.
Essa é uma réplica fiel da tilma, do manto de São Juan Diego. Aqui embaixo, ó, está o certificado de autenticidade. Esta imagem é uma cópia fiel do sagrado aiate de Juan Diego Cuauhtlahuatzin, e certifico, impressa digitalmente com raio laser, e certifico sua autenticidade. A réplica foi feita em outubro de 2000 e aqui está a assinatura de Dom Norberto Cardeal Rivera Carreira, que era o então arcebispo da Cidade do México e o custódio da imagem original de Nossa Senhora de Guadalupe. É importante saber, Nossa Senhora de Guadalupe originalmente não é imagem, mas ícone, quadro, porque o milagre vem dessa imagem milagrosamente estampada na tilma, na roupa, na veste do indígena São Juan Diego Cuauhtlahuatzin. Ele usava um aiate. Um aiate é uma roupa de frio que era tecida com fibra de maguey. Maguey é um cacto e, portanto, é muito frágil. Quando você coloca a fibra de maguey na luz, você consegue ver o outro lado. É um pano muito ralinho, assim, muito simples mesmo, que em questão de 20 anos se desintegra. E aí é que está o milagre. Já estamos perto dos 500 anos em que esse milagre aconteceu e a tilma de São Juan Diego, conservada lá na Basílica, no lugar onde Nossa Senhora apareceu, está milagrosamente intacta. Portanto, é essa imagem aqui, exatamente essa imagem, que ficou gravada na veste de São Juan Diego. Entre os dias 9 e 12 de dezembro de 1531, a Santíssima Virgem Maria apareceu a este indígena asteca na cidade do México, na chamada colina do Tepeyac. No Tepeyac se venerava uma deusa asteca chamada Tonantzin-Coatlicue, que era a chamada deusa mãe. Para esta deusa se ofertava o sacrifício de criancinhas. Abria-se o ventre das mulheres astecas, se tiravam as crianças e o crânio dessas criancinhas era oferecido para essa chamada deusa mãe Tonantzin-Coatlicue. O nome Guadalupe, que em Nahuatl, que é o dialeto asteca, se diz Cuatlalupe, significa aquela que pisa a cabeça de Coatlicue. E quando ela aparece para Juan Diego, e Juan Diego pergunta quem era, ela fala: eu sou a mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Na manhã do dia 9 de dezembro, Juan Diego ia de Tlatelolco, que era o lugar onde ele vivia, até a cidade do México para escutar a catequese dos frades franciscanos. E quando ele passou pela colina do Tepeyac, onde existia esse templo da deusa mãe, Nossa Senhora o chamou, né? Juanito, Juan Dieguito. Assim como toda boa mãe ela tem um apelido para o seu filho, um jeitinho carinhoso de chamar o seu filho, Nossa Senhora chama Juan Diego assim: Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, o menorzinho dos meus filhos. E Juan Diego, quando ouve Nossa Senhora chamar, ele ouve o canto de pássaros, era inverno, não tinha passarinho, não tinha nada. Ele olha, então ele vê esta visão. A Virgem Maria que pede que ele vá até o bispo e que naquele lugar se construa uma casinha sagrada, onde ela mostraria que é mãe. Aí acontece a aparição no dia 9, no dia 10 e no dia 11. Ele vai até o bispo, Dom Frei Juan de Zumárraga, e o bispo obviamente não acredita nele, na palavra de um indígena. Até que nos últimos diálogos o bispo pede a ele que lhe leve uma prova, né? Que não acredita nele. E aí Juan Diego vai ficar muito chateado, muito sentido, porque vai repetidas vezes ao bispo e ninguém acredita nele. Aí tem um dia que ele resolve desviar o caminho para não cruzar com Nossa Senhora, e Nossa Senhora quem cruza na frente dele. É quando ela diz a Juan Diego: meu filho, o que te perturba, o que te aflige o teu coração? Não estou eu aqui que sou tua mãe? Não está você debaixo do meu manto, debaixo dos meus olhos? Você necessita de mais alguma coisa? Nossa Senhora fala: não se perturbe, o tio dele estava doente. Ela fala: não se preocupe com a enfermidade do seu tio, não se preocupe com mais nada, eu vou cuidar de tudo. E aí Nossa Senhora vai visitar o tio dele, Juan Bernardino, ela cura Juan Bernardino, e é para Juan Bernardino que ela vai dizer o nome dela, que é Virgem de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Então ela manda que Juan Diego colha flores, no inverno, leve ao bispo, e quando Juan Diego abre a tilma, essa imagem aqui estava gravada. Resumi então um pouquinho da devoção a Nossa Senhora de Guadalupe e apresento todos vocês,
apresento a ela para que ela cuide de cada um como cuidou de Juan Diego e tirou aquela cruz, aquela dor, aquela angústia do coração dele. Reze com o Padre essa oração tão bonita com a qual a gente conclui sempre aqui o nosso programa. E você, que ainda não tem a oração, manda o seu WhatsApp para nós que nós vamos te enviar. Reze com o Padre. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo em todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com você, deixo a minha bênção por intercessão da nossa mãe querida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço apertado a você. Não esqueça que toda terça-feira eu estou aqui rezando a Santa Missa às 9 horas da manhã. Me acompanhe através do canal do YouTube Juntos da Rede Vida. E eu te aguardo também amanhã, à 1 hora da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Um forte abraço e um dia iluminado sob a proteção de Deus e o amparo de Nossa Senhora de Guadalupe. Fique com Deus. Até amanhã. Com manto protetor, intercede sempre em meu favor.